Olha eu de volta. A gente estava aqui conversando com o professor Mário Ângelo Barreto, pré-candidato a prefeito do Bravo pelo PCdoB, né? E aí a gente estava falando sobre várias coisas. A live começou com o diálogo sobre direito à educação e está enveredando por vários aspectos nessa discussão, né? Que envolve história, que envolve legislação e que envolve a desigualdade dentro da sociedade promovida justamente por essa segregação, da falta de acesso igualitário para todas as classes, né? Ele estava falando inclusive disso, que o Estado segrega as classes justamente por conta dessa falta de condição de acesso à educação. Estou esperando ele retornar, né? Marina já voltou, Eliane já voltou. Quando ele entrar aí, eu coloco ele de novo na live e a gente continua. Eliane fez várias colocações, Marina também. Eu não consigo anotar porque o pessoal está interagindo muito. Eu deixei o caderno aqui para ficar anotando, mas não estou conseguindo acompanhar o raciocínio de Mário Ângelo. Você vê que eu estou quietinha para não interromper a linha de raciocínio dele. Às vezes, raramente que eu interrompo ele para falar alguma coisa, né? Mas eu vi que Eliane falou sobre a questão da igualdade, né, de direitos que a educação promove. Marina elogiou muito as colocações de Mário Ângelo também. Deixa ele retornar aqui. Foi a live que entrou mais professor de Madre de Deus, eu nunca vi tanto professor entrar nessa live. Adicionei. Oi, deixa eu chamar aqui. Voltando. Voltando. Eu estava Isso. falando com o povo aqui e eu estava pensando, eu construí toda uma linha de relação do artigo 206 da Constituição até o 214, que discute a educação, que fala da universalidade, que fala da colaboração entre Estado, município, União. Aí isso eu pensei no 209, que fala sobre a educação privada, mas que a oferta do ensino privado não deve corresponder às normas da educação para não ficar muito desigual com a escola pública. Eu pensei tanta coisa, mas eu não consigo pontuar tudo que a gente pensa, porque vão surgindo as discussões e a gente vai enveredando por um caminho outro, mas está sendo bacana também. Eu Eu acho que, estou gostando. viu, eu acho que o bom da live é ela fluir, é um bate-papo, entendeu? É muito melhor do que a gente pautar, fica uma coisa travada em cima, né, de coisas. E assim, eu e você, a gente não combinou nada, então é uma coisa bem Nada, nada, espontânea, nada, nada, né? nada. A E gente eu só gosto ia assim, falar de direito à educação. E para falar de direito à o educação, tem que tema. falar desses artigos, dessas leis, mas Exato. ficou na nossa vivência também. E eu gosto muito de quando você fala, até a Aline falou aí agora que deixa Marângelo falar que eu viajo na fala dele. E ela diz que ele é um educador que defende a educação pública. Deixa Mário Ângelo falar. Jogue duro aí. Tá. Eu acho que a gente não entrou num item importante, que é a questão de cargos e salários, né? Sim. E assim, e aí eu namoro um pouco com a ideia de Cristóvão Buarque. Eu vou pedir só o Daniel para fechar um pouquinho a porta aqui, que está me atrapalhando um pouquinho o barulho. Mas Pronto. beleza. Viu? Quando ele traz uma coisa interessante, né? Essa reflexão eu fiz no período acadêmico e isso me persegue. E eu fico observando a sociedade, né? Para ver se realmente o que o mestre ou um Mas artigo situe na o internet. povo em Cristóvão Duarte, que era do PDT, né? Ele era do PT, foi reitor da Universidade de Depois foi do Brasília, depois foi PDT também. senador, foi secretário de Educação do país, né, no governo Lula, e aí nesse momento ele rompeu com o PT, teve aquela crise toda, e ele foi para o PDT. E depois se tornou golpista, apoiou o golpe, né, foi a minha grande decepção. Pronto. Eu lembro de um episódio interessante de Cristóvão Buarque, foi na aula inaugural da UFBA, quando ele era ministro da Educação, e um colega meu, muito experiente, chamado Roquildes, ligado ao movimento negro, foi entregar um documento a ele, né, sobre a educação inclusiva, principalmente para
o povo afrodescendente, e ele falou, poxa, eu tenho a maior satisfação de receber esse documento, mas eu estou com um voo marcado agora, né? E eu, depois da minha palestra, eu tenho que ir para o aeroporto. E aí Roquildes fechou com chave de mestre que ele é. Ele disse, senhor reitor, ou senhor ministro, nós, povos negros, demoramos 500 anos para ter oportunidade de conversar com o ministro da Educação. E nesse momento que eu tenho essa oportunidade, o senhor disse que a sua viagem do avião é mais importante. Aí ele, nessa hora, Cristóvão Buarque falou, olha, passagem para os ares, vou perder esse dinheiro, mas agora eu fico até o final. E rolou um debate interessante. E engraçado que ele traz essa questão da remuneração, né? Que supera aquela lógica, não que essa lógica do amor à educação deve ser descartada, não é nada disso. A gente tem que educar por amor mesmo, pelo que gosta, porque quando a gente faz o que gosta, não é trabalho, é prazer. Mas esse prazer tem um retorno, tem que ter um retorno financeiro, porque é isso que vai garantir esse amor, é uma dialética. É isso que vai garantir você comprar uma revista especializada, é isso que vai garantir você viajar, comer, vestir. O retorno financeiro garante a qualificação do profissional. É isso. Porque o profissional da educação, como médico, como engenheiro, tem que estar qualificando, porque o engenheiro tem que estudar outras possibilidades de materiais na construção, tem que pensar na sustentabilidade, tem que se atualizar. O médico ele tem que se atualizar, porque a pandemia está mostrando aí que novos vírus virão, novas doenças surgirão, e o médico tem que estar buscando atualização para poder estar promovendo a saúde dessa população. E o professor, ele só vai ser um bom agente educador em sala de aula se ele estiver antenado e se ele buscar a qualificação. A qualificação nem sempre é ofertada. A qualificação, às vezes, maioria das vezes, 90% das vezes, o professor paga para se qualificar. Paga pela sua pós, paga pelo seu mestrado, paga pelos livros que utiliza na graduação, no mestrado, no doutorado, porque a gente é contra a Xerox. Xerox, se não puder comprar, a gente gosta de comprar o livro, porque aquele livro foi produzido por alguém que desprendeu um tempo para fazer uma tese, para escrever, para contribuir com o crescimento de outros. Então, além disso que você falou, do bem-estar, de promover outras questões, principalmente a qualificação. Eu acho que o problema do professor que não consegue se qualificar é a remuneração. Ele não consegue pagar pela sua qualificação. Perfeito. Perfeito. Até porque se o professor não tiver qualidade, o prédio cai. E o paciente vai morrer, né? Sim. Porque o médico e o engenheiro, ele depende de um professor, depende de um instrutor que tenha o conhecimento de ponta, que tenha a excelência, para que ele possa, de alguma forma, se reciclar, se melhorar. Então, o professor, de fato, é o profissional da ponta, é o profissional que forma outros profissionais. E a gente não deve abrir mão, realmente, dessa busca eterna, essa briga. Talvez até, em alguns momentos, a gente perde muitas batalhas de ter um salário digno, né? Porque isso define o professor, né? O professor não enquanto pessoa, o professor enquanto o cargo mesmo. Porque eu acho que a educação, eu tenho certeza disso, a educação perde muitas mentes, né? Quando a gente vai dar aula, e o primeiro dia de aula, quem quer ser professor? Quando tem aquelas feiras da educação, quem quer ser professor? 2 ou 3 alunos suspendem as mãos em sala de aula, talvez até para não deixar o professor triste. Sempre eu quero ser professor, mas a maioria não. A maioria quer ser até jogador de bola. Não é só da agora não, que minha mãe não queria que eu fizesse magistério, não. Minha mãe queria que eu fizesse outra coisa. Minha mãe dizia que eu ia pagar as contas, mas que rica eu não ia ficar. Mas ela está certa. Ela lhe deu uma aula, Clara, porque, por exemplo, a educação... Em 1994, quando eu entrei no magistério. Ela mandou eu fazer científico, que era o antigo ensino médio. Que tinha, na época, também curso técnico. E eu fui e fiz o magistério, porque eu gostava de brincar, de dar aula de banca com os meus irmãos. E tinha quadro, a mãe comprava quadros, giz, e a gente ficava um ensinando o outro. 5 filhos. E eu não vou nem longe, foi da minha época, imagine.
Essa política de mercado, ela é injusta e ela destrói mentes. É uma política assassina, porque ser professor é prazeroso. Toda criança, ela quer ser professora, ela dá aula para bonequinha, né? Assim, o menino dá aula para o Sim. bonequinho. É prazeroso dar aula. Isso me realiza, eu gosto de estar em sala de aula. Aliás, eu estou até querendo. Isso é uma discussão que a gente poderia fazer em outro momento, mas eu até brinco. Eu digo que a educação do futuro, que é agora, a educação do presente, ela não vai ser mais na sala de aula, não. Ela vai ser no corredor, porque o corredor é maravilhoso. Né? A sala de aula, a cela de aula, é para o aluno ir bagunçar. Quem bagunçar no corredor vai para a sala de aula. Porque a sala de aula, como ela está hoje, ela tem que ser transformada. Ninguém aguenta mais ficar naquela sala de aula. Eu já tentei, porque hoje a velocidade da Aí você informação é já está enorme. entrando na discussão de educação integral e de espaços de aprendizagem que não sejam a sala de aula, É entendeu? isso. E que pode ser até nas quatro paredes, agora numa outra relação, não é isso? De Com professor-aluno. certeza. Porque um dia eu dou aula no ensino médio em Candeias também, e aí eu tentei assistir a aula de um colega de física, né? Eu estava aula vaga, eu falei, vou assistir essa aula de física. Eu entrei na sala e sentei lá com a galera, meus alunos, e fiquei sentado. E aí passou 20 minutos, a cadeira ficou quente, ficou tudo ruim. Rapaz, eu dei vontade de sair da sala, não saí em respeito ao colega. Ou seja, imagine um menino, né, que é uma outra geração, que está o dia todo na internet, no computador, que joga bola, que faz esporte, e você tem que deixar ele 8 horas, alguns colégios começam às 7h40, até 12, sentado na cadeira, entra professor e sai professor, né, e cuspindo aquele conhecimento para que ele absorva, sendo que tudo isso hoje está no YouTube, né? Então o professor, essa relação com o aluno, ele precisa mudar. A gente está nesse processo de mudança, ninguém tem a fórmula mágica, né? Sim. A gente passa pela universidade, você percebe que o professor que dá aula de didática, nem sempre ele é didático, né? Então, ou seja, ninguém tem a fórmula mágica, mas esse exercício permanente a palavra de estudo, do ensino-aprendizado, né? A gente aprende muito com o aluno e a gente vai reavaliando a nossa prática e percebendo o que pode avançar ou não, o que é interessante. E uma boa experiência que me marcou também, claro, e você participou dessa experiência, foi a visita ao Projeto Âncora, né? Ah, é. Nós vimos Aquela muito coisa. bem o que é uma escola que funciona sem regras, sem Não cadeados, tem sem. regras. Não, Tem regras, agora não, são as regras regras libertárias. são construídas em comum acordo. Tem Eles regras. criam as regras, Isso. as rotinas. Não tem aquela obrigatoriedade, aquilo tudo engessadinho, não. É Não, o verdade. importante é o aprender, né? É o É. aprender, então. Mas Não é voltando o um pouquinho da caminho questão. o caminho para o aprendizado é o detalhe. É, Cada qual vai escolher o isso. seu, a melhor maneira, a melhor técnica, metodologia, Mas você percebeu mas que por trás daquela liberdade que é importante, existe uma disciplina, né? Disciplina é sim, liberdade, falar igual Legião Urbana, né? Ou seja, sim, ensinar não é fácil, não tem uma forma, bora aprender brincando, pode até ser, mas aquilo ali requer disciplina, porque o saber não é fácil, o saber é difícil e custa milhões. Olha aí a sim. Universidade Federal da Bahia, o orçamento é de 1,2 bilhão e o dinheiro não dá. Por quê? Porque o saber é caro mesmo. Agora, voltando um pouquinho, a gente não encerrou de Cristóvão Buarque, da questão do salário do professor, né? Sim. E ele falou uma coisa interessante, que eu deixo aí para reflexão, ou seja, todas as profissões no Brasil que se aproxima do povo de baixa renda, dos pobres, são mal remunerados. O médico que trata da classe média, que tem seu consultório, ganha bem. O agente de saúde ganha mal. O professor que dá aula nos colégios empresariais ganha bem. O professor que trabalha com o público de baixa renda ganha mal. Isso vai para as instituições também, ou seja, o aeroporto é excelente. Eu fui no aeroporto, eu fiquei louco. Eu falei, gente, isso aqui é um shopping. E eu vejo queixa, o aeroporto está ruim, tem que reformar, tem que melhorar, mas ninguém fala da rodoviária. Porque o É. aeroporto serve para a classe média alta. A rodoviária, quem frequenta somos nós, é o povo de baixa renda. Eu tive uma vez na rodoviária de Candeias, né? Que ainda tem uns absurdos, né? Em Candeias é interessante. Eu estou falando porque tem até pessoas de Candeias. Você paga um papelzinho lá, você passa para pegar o ônibus, uma coisa do outro lado, né? Aí você senta, eu sentei, quando eu sentei para esperar o ônibus para vir para Madre, eu vi um
um latido, não. Quando eu pulei, o cachorro debaixo do banco quase morde minha perna. Aí eu falo, não, aqui já é funcionário da rodoviária. Ou seja, não que eu estou achando ruim ele ali, mas não é o lugar adequado, ele deveria ter um tratamento melhor, né, o cachorro. Mas no aeroporto, tudo não me toque, tudo ar-condicionado, não sei o quê, o pessoal, todo mundo parece que está no shopping center, sua mala vai de forma diferenciada e há uma reclamação e o Estado dá atenção para reformar sempre. Mas a rodoviária, minha filha... Não. E aí eu faço crítica à terra que a gente dá aula também. Madre Deus é uma terra que tem um orçamento de 157 milhões, que tem que gastar 30 milhões na educação, e esse recurso não chega até o professor, não se discute com o professor, não é transparente, né? Então, e fazer educação, aí eu lembro do projeto lá, Âncora, que eu citei, fazer educação é saber de tudo, né? Inclusive dos recursos, como é gasto, como vai ser gasto, isso a gente precisa saber. Né? Você vê que no projeto Âncora, a menina, quando a gente perguntou, a gente ficou meio à toa andando lá na escola e aí procurou a coordenadora, quem é que vai instruir a gente, como é? Aí ela falou, não, pode escolher qualquer aluno que eles conhecem o processo. E aí, os alunos que davam orientações, eles que eram cicerones do processo, aí eles sabiam da portaria. Alunos, cada um de uma faixa etária diferente. E quando eu lembro daquela que se contorcia na barra de ferro, enquanto falava com a gente, você lembra? A menina ficava fazendo aquela cambalhota ali, olhando assim. Meu Deus, é algo que eu não esqueço até o dia de hoje. Então, eles sabiam da portaria, ele conhecia qual é o papel do porteiro, como é que lança, né, os rendimentos na secretaria, qual é o papel do professor tutor, qual é o papel do orientador, qual é o papel dele, para manter o respeito, claro. E quais são as missões que ele tem a fazer na escola. Então, a gente via aqueles meninos correndo pelas áreas verdes, e aí eu parei um e falei, vem cá, você fica aí o dia todo correndo? Ele falou, não, eu estou aqui porque 3 horas da tarde, 15 horas, eu vou apresentar meu seminário sobre o tema X. Então, quer dizer, o professor lança aquele desafio de manhã, e aí ele vai usar a biblioteca, ele vai usar a sala de música, ele vai procurar saber do professor a informação que está ali disponível para ele, porque ele tem a missão, 15 horas, né? De abordar o tema que foi solicitado. É um pouco a live, ou seja, você ligou para mim, eu acho que tem uns 5 dias, e falou, Mário, o tema vai ser esse, e aquilo cria um burburinho na gente. Aí a gente não fala para ninguém, mas fala, será que eu vou conseguir? Conversa mais, a gente só fala o que vai discutir, não conversa mais. Aí hoje o Mário tá certo? Tá. Foi igual com a advogada Catiene, ela é de São Paulo. As relações foram construídas através da mãe de Rian, Nájila. Né? Que ela fez um documento para a Rian. Aí eu entrei em contato com ela no dia 7 de julho, ela me respondeu agora no final do mês, e já dizendo o dia da live e o horário. Aí eu fiz a divulgação, e no dia ela me mandou mensagem, faltando 20 minutos para a live, e aí, tá tudo certo? Eu falei, já estou aqui esperando. Pronto, e a gente entra para discutir. Assim mesmo. E isso exato, isso é educação, porque quando joga o tema, eu falo, puxa, eu tenho que revisar aquele livro que está com a poeira, eu tenho que dar uma lida que eu esqueci, e você também que vai, de alguma forma, intermediar esse bate-papo, você precisa ler alguma coisa para estar sabendo sobre aquilo. Quer dizer, é um aprendizado permanente. E isso foi a escola da Ponte, a escola lá, a escola Âncora, que eu achei muito interessante, né, de você jogar o desafio e o aluno dar conta. Por isso que eu digo que a sala de aula tem dias contados, porque os alunos são inteligentes, eles precisam ter acesso às ferramentas e eles precisam ser, de alguma forma, orientados pelo professor, quais são as missões que devem ser construídas. Agora, os caminhos, o professor pode ajudar no caminho? Pode, mas o aluno também tem seus caminhos próprios de chegar, né, ao seu conhecimento. Então, não cabe a gente estar cuspindo o que é isso, o que é aquilo, porque talvez a gente não atinja os nossos objetivos. E aí a gente faz uma crítica também, Clary, à chamada escola sem partido, né? E dizer, a ideologia, eles dizem que é anti-ideológico, mas na verdade é uma ideologia. A ideologia da escola sem partido, que dizia que nós corrompemos crianças, né? Imagine que, por exemplo, se a categoria de professor tivesse peso realmente de fazer lavagem cerebral nas pessoas, que na verdade é o contrário. A escolha dos governantes era diferenciada. Não existia esse Senado, essa Câmara dos Deputados, não existia esse nível de políticos que há no Brasil. Se o professor mudasse
Se o Me arrepiou. professor... É isso mesmo. E ainda vou te Igual dizer aquele desenhozinho do WhatsApp, tô arrepiado. tô arrepiada. É, se a gente tivesse peso mesmo, se ouvissem a gente, se quem parasse para assistir, por exemplo, depois dessa live, e todas as lives que nós estamos fazendo na pandemia, votava diferente. Não escolhia o nível de governantes que tem aí. E Sandro falou do projeto Âncora, que ele é diferenciado, que ele adora escola de corredor, que você depois deveria pontuar um pouco sobre o ensino na pandemia. Sheila fala que o professor deveria ser valorizado. Do Carmo diz que sempre quis ser professora e está com saudade de você. Eliane diz que também não concorda que deve ficar sentado o tempo todo e que o âncora foi baseado na escola plural, né? A escola da Ponte de Portugal. Fabrício Lima diz que poucos entram na política com o seu pensamento de mudar a vida da população no bem da população, que o pessoal entra na política para ficar rico, comprar fazenda e mudar de vida. Isso aí foi o que eu consegui anotar. Agora eu estou anotando. Vai. Ótimo. Continue falando. Não, Fabrício está correto. A eleição virou um negócio, né? A eleição virou um negócio. E a forma de a gente avaliar quem é o melhor... Meus alunos perguntam isso, viu, Fabrício? Professor, qual é o melhor candidato para votar? Porque ninguém tem a estrela na testa, não é isso? E aí eu digo sempre, avalie a história do candidato, né? Avalie a proposta do candidato. Veja se a proposta presente tem relação com a história dele, porque hoje o cara apresentou uma boa proposta, mas ele pegou no Google, e não tem nada a ver com a relação dele histórica. Então, essa relação presente e passado, ela tem que estar muito forte, e veja se ele tem competência realmente... Isso que você falou do Google, ó, muito candidato pode de live. A live hoje, na pandemia, para o político, é uma coisa que muita gente foge. O pessoal gosta de gravar, não gosta de estar ao vivo, porque ao vivo tem interação. Eu não sei o que você vai me dizer, o que você vai me provocar. E eu não sei o que o interlocutor que está aí recebendo a mensagem vai mandar também para a gente estar respondendo. Mas o que é que a gente está vendo no dia a dia? Que a live, para esse período de pandemia, vai fazer muita gente não botar a cara na rede. Porque você falou uma coisa, tem muito candidato que é candidato do Google. Vai lá, pesquisa e reproduz. Não é o candidato que construiu um raciocínio, um conhecimento que tem proposta para apresentar. Entendeu? Isso aí que você falou. Olha, Wanda falou que não está conseguindo acompanhar aí a live. Eu não sei se é a nossa ou se é a dela. Será que é a nossa que está ruim? Minha... Eu não sei. Eu estou lhe ouvindo bem, claro. Eu estou lhe vendo e vindo bem. Né? Eu também estou te ouvindo bem. É isso. Então, o candidato, o eleito, votar não é fácil. Votar é igual estudar. É difícil, porque você tem que estudar a história do candidato, você tem que ver a proposta do candidato, você tem que saber qual é o grupo que apoia esse candidato, né? Porque muitas vezes ele tem compromisso com o grupo político, não tem compromisso com a população. Isso é importante avaliar. E só assim você vai dar um voto confiável. E mais do que isso, além da população se colocar na condição de eleitor, é importante que ele seja proativo, ele esteja também envolvido no processo. Né? Então eu digo sempre ao meu aluno, quando o sistema está caótico, que você não conhece a história do candidato, que você não conhece o candidato, o melhor candidato é aquele que você esteja inserido. E não seja só eleitor, se coloque também na condição de candidato. Você percebe que nessa estratificação social brasileira, criou-se a prerrogativa de que existe uns para ser candidatos e outros para ser eleitor, e outros para ser cabo eleitoral. Né? Em nenhum momento, aí o pessoal fala, eu não sei em quem eu votar. Parece que ele também não está na condição de ser votado. Então isso tem que ser mudado no Brasil. Nós temos que ser eleitor e também estar disponível a assumir algumas missões da política, que eu acho uma das missões mais nobres. Agora, quando você transforma não só a política, mas a educação em mercadoria, você está querendo ser eleito para enriquecer, para humilhar as pessoas, para manter a relação de poder autoritária, esse tipo de política ela tem que ser combatida, e combate de guerra, apontar mesmo quem faz esse tipo. Estamos vivendo isso no Brasil. Nós temos um presidente da República que nega a pandemia, né? Que nega a educação popular, que falou... Que brinca atrás de um animal com uma cloroquina apontando. Que vergonha. Pois é, e a Ema deu até uma lição nele, né? Ai!
Pode dizer que vai lançar a nota de R$ 200, eu acho que deveria ter a EMA na nota de R$ 200, porque a EMA me representa. Viu, Clara? Então é isso. Então o professor é desvalorizado, não é porque ele é professor em si, mas é porque ele atende uma categoria onde as classes dominantes não querem, de alguma forma, que essa categoria tenha acesso a esse instrumento de poder, que é a educação de qualidade, né? Então, isso, hoje... Mário, e deixa eu te falar aqui uma coisa, que eu estou te interrompendo agora um bocado, desculpa. Não, eu estou gostando. Olha só, eu digo para algumas mães e digo para algumas pessoas que o nível de eleitor que a gente vai ter lá adiante, Madre de Deus, vai ser outro. E se essa cidadania que entrou no currículo focar para ensinar os estatutos da igualdade racial, o estatuto da criança e do adolescente, trabalhar a Constituição, trabalhar o estatuto da pessoa com deficiência, começar a trabalhar o que é democracia, o conceito, o que é soberania popular. Quando essa disciplina, lá daqui a uns 4, 5 anos, você vai ver que a gente vai ter outro nível de eleitor, outro nível de aluno, outro nível de sociedade aqui em Madre de Deus, porque eles vão perceber o poder e a importância da educação e como toda essa instrução vai mudar o acesso a emprego e renda, a qualificação que ele vai ter e a escolha dos seus representantes. Vai ser alguém que não vai ser um mero reprodutor de discurso alheio, entendeu? Que vai brigar, eu vou brigar com você porque meu candidato mandou lhe dizer isso, isso e isso. Não. Vai ser alguém que vai ouvir, às vezes vai ponderar e não vai entrar na discussão, vai recuar e vai fazer a diferença no dia da eleição, vai lá e confirma o que ele acha que é o que é correto. Vamos Entendeu? Trabalhar para isso. Agora, mais do que a legislação, Clary, só corroborando, né? Estou concordando com o que você está falando, mas mais do que uma legislação ou de uma implementação de disciplina, é a gente transformar a escola numa escola militante. Não é uma escola partidária, mas uma escola militante que vai perseguir esses bens, né, socializantes, de liberdade, de igualdade, de qualidade o tempo todo. Porque o Brasil tem um problema, e a gente não pode cair no mesmo erro, né, de tentar enganar o professor com currículo, sem discutir o essencial, que é a figura do professor. Eu conversei com o professor Márcio esses dias, e aí a gente estava falando desses temas, e eu falei, olha, todo projeto pedagógico, ele tende ao fracasso quando você primeiro desconsidera o professor. Como é que a gente quer que um projeto pedagógico dê certo pagando um salário mínimo ao professor? Porque o salário mínimo, por exemplo, o Brasil nega o salário mínimo. Porque, segundo a Constituição, o salário mínimo ele tem que bancar o que? Transporte, educação, saúde, lazer. Então, segundo o DIEESE, o salário mínimo brasileiro era para ser hoje R$ 4.015. Então, eu tenho colegas que não ganham isso. Então, o professor não consegue ganhar o salário mínimo real. Então, o Brasil, ele constrói leis interessantes, mas falta militância na sociedade para que essas leis entrem em efetividade. Deixa eu te dar um outro exemplo. As leis trabalhistas é da década de 40. E no interior, muitas leis, carteira assinada, 13º salário, não chegaram. Muitos empresários, gestores não pagam. E mesmo antes dessas leis chegarem ao interior, o governo já fez a mudança. Hoje, o pessoal está desempregando, não só por causa da pandemia, mas está desempregando para contratar pelo trabalho intermitente. Porque você vai lá, presta aquela hora de serviço, te dá o dinheiro e acabou, não tem mais nenhuma relação. Ou seja, nós tínhamos uma legislação interessante, mas ultrapassada, e não chegou à prática. Porque antes de chegar à prática, é uma coisa que lá da era Vargas, os governos já sabotaram e rasgaram. A Constituição nossa de 88, que é conhecida como a Constituição Cidadã, se você for ler a Constituição de 88, vai ver que é o país ideal, né? Mas o nosso país é um país de dimensão continental, que o povo não tem terra, e o povo, a maioria, detesta o sem terra, porque hoje quem constrói o pensamento crítico do país não são os professores, não são as escolas, não são os museus, não são as universidades, mas sim a grande mídia. Né? A televisão diz quem o povo deve amar, a televisão diz quem o povo deve odiar. Contaminam todos? Não, mas a grande massa sim. Né? Um grande exemplo aí é um programa televisivo que prende o povo dentro de casa,
E eu vi uma entrevista de uma que participou, é o Big Brother, né? Dentro de casa, Big que ela falou uma coisa Brother, eu sei o que interessante. você tá Ela falando. falou, gente, eu entrei no programa, eu só tinha 200 pessoas no meu Instagram. Quando eu saí, eu tinha 2 milhões. Meu Então, quer Deus. dizer, a gente, enquanto professor, a gente nunca vai ter 2 milhões de público para falar. Dificilmente. Mas, com certeza, se você fizesse uma live ao vivo, 8 horas da noite, na Globo, entrevistando Ivete Zagalo, Luiz Zagalo, você teria 2 Louca. milhões de acessos. Então, existe uma inversão de valores. E como resolver isso? Aí entra um pouquinho na minha monografia, ou seja, nós, professores, temos que não ficar presos só na escola. Nós temos que assumir também o sinal televisivo. Eu defendo que nós temos que democratizar, como está lá na Constituição, os meios de comunicação. Como é que na Bahia a TV mais importante é uma TV empresarial? Deveria ser uma TV da universidade, como é na Alemanha, né? Então, quer dizer, aqui no Brasil, as universidades não têm acesso à televisão, as escolas de grande porte não têm, as associações, as federações, as confederações. Quem manda no sinal televisivo, ou seja, quem manda na expressão, né, do falar, são os empresários através da rede. Porque essa ideia de dizer, eu tenho liberdade de falar o que eu acho. Tá bom, fale para as paredes. Hoje a liberdade de expressão, ela só é efetivada, de fato, se a gente tiver acesso à mídia. Ainda bem que a gente ainda tem a internet para ter essa conversa. Já foi pior. Mas numa pandemia dessa, todo município deveria ter uma TV comunitária com aulas em TV para o povo assistir. Aí fica aí nessa briga louca, quem tem celular, quem não tem, o sinal caiu, grava live para os meninos, manda exercício, e a gente não aponta para o bem maior, né, que tem um espaço interessante, que é a televisão, porque a televisão ainda está a serviço do mercado. E é mais acessível o sinal televisivo. Demais. E fixo. Demais. Ele tem a oscilação é menor do que a da internet. Isso mesmo. Agora, aqui no Nordeste que não tem, mas se você botar no YouTube Rio Grande do Sul e outros estados, eles têm a TV aberta lá que fica veiculando as pautas de cada segmento da educação. E aí deixa eu te falar uma coisa. Claro, uma coisa, você tocou num ponto que eu não tinha alertado. Não tem, no Rio Grande do Sul não tem. O que é que eles fizeram? Os empresários viram a oportunidade de ganhar dinheiro com a educação. São as TVs privadas empresariais. O Estado paga caro para ter acesso. Aí bota um professor que ganha pouco na frente da Câmara. É terceirizado, exato. Meu Deus, e achando que era da prefeitura. Não, aqui em Salvador estão querendo fazer isso também. A transmissão vai ter acesso o povo? Vai. Mas a gente tem que discutir também a natureza da coisa, ou seja, usa o professor como mão de obra barata, né, uma pessoa qualificada, para colocar na frente de uma TV, né, e condiciona o salário dele a ele fazer esse tipo de aula que ele não foi preparado, às vezes, né, e quem fica com o dinheiro da educação é o empresário. Então, o que eu estou defendendo é a democratização do sinal, era a gente gestar o sinal. O Madre Canal era um pouco produção, e aí jogava as coisas na mídia. Mas a ideia ali que eu queria construir e quero é trazer essa discussão com os professores, com o aluno, da democratização do sinal de TV e rádio. Que no Brasil, só para ter uma ideia, rádio comunitária tem legislação, mas é uma legislação capenga. O dono de uma rádio comunitária, que deveria ser, geralmente é um dono, mas deveria ser uma associação, ele não pode fazer propaganda para capitalizar a rádio, que isso é um problema, como é que você vai viver sem dinheiro? E o raio dele é de 1 quilômetro apenas, né? E no Brasil não se tem uma legislação ainda, Claren, não se tem uma legislação voltada para a TV comunitária, não existe. Nós não temos acesso à TV comunitária. Se a gente aqui decidisse, bora lançar uma TV comunitária na escola ACM para que os alunos tenham acesso ao sinal e os pais. Não existe ainda uma legislação que regule isso. E o que a gente viu a semana passada foi o presidente liberar mais de 400 rádios comunitárias para, certamente, correligionários e amigos e evangélicos apoiadores. Por isso que a igreja, aí não é uma crítica à igreja, nem à prática de ninguém, mas a igreja avança muito mais na formação de mentes, ou na libertação de mentes, como queira entender, do que a escola. Ou seja,
nós professores, que somos presos a uma instituição, nós estamos ficando para trás. Nós estamos virando peças irrelevantes diante dessa disputa que eu coloquei no início, do Estado empresarial, ou seja, os empresários eles estão ficando com a fatia grande do Estado, eles estão dominando essas novas ferramentas e nós se tornando meros consumidores, muitos para pegar fila para entrar em shopping center em período de pandemia. De pandemia, 3 horas da manhã, misericórdia. Nem me lembro disso daí. Que é um lugar que eu quero passar longe. Uhum. Tá na hora de ler as mensagens aí, o povo quer participar, viu? Não, eu anotei que a Eliane falou que o professor reflexivo faz a diferença. Sérgio falou que Mário Ângelo, que debate excelente sobre educação. Sandro fala da valorização do professor. Isso foi o que eu consegui anotar. E fora isso, eu não consegui anotar outras coisas, não. Porque eu fico prestando atenção em você. Foram essas que eu anotei das suas últimas falas. Entendeu? Vou aproveitar a sua live antes que termine e eu perco esse espaço. Para anunciar que domingo tem uma live para quem gosta de futebol, história do futebol. Eu vou fazer uma live com o Bobô, campeão baiano. A live e, aliás, eu acho que você é Bahia também, né? Convocando geral aí, ó. Bobô confirmou. Domingo a gente vai estar batendo um papo sobre a história dele, basicamente. Sandro está dizendo aqui, ó. Indico que a futura vereadora, ou senhor, profetiza. Indique nomes revolucionários para as escolas públicas. Bacana mesmo. Vou registrar, Sandro. Sandro, tem essa disputa da memória, né, da escola. Geralmente o nome da escola é de uma pessoa que não foi educador. Aliás, às vezes é um cara que foi até contra a educação. Por exemplo, a escola que eu estudei, eu não gosto de falar muito isso porque pode ofender alguém da família. Mas assim, entenda que não é uma ofensa, é uma crítica histórica. A escola que eu estudei, o nome Mário, Renato... entrou seu aluno, João Marcelo, que está morando na França. Você lembra de João Marcelo? Tá na França? João Marcelo, que é Bahia. E, ó, João Marcelo, vai ter live de Mário Ângelo com Bobô, viu? Domingo. 17 horas. Eu vou soltar o cartaz. Se formou, virou pesquisador. Tem um grupo de estudantes que ele chama de Sociedade dos Poetas Mortos. Ele faz discussões científicas, filosóficas. Mas João Marcelo tá bombando aí. Aí, eu já voltei, pronto. Tô te vendo aí. É em português ou em francês? Candeias, João? Já voltou? Não sabia não. Voltou para Candeias? João Marcelo é aquele aluno sábio do Magalhães Neto? É aquele mesmo. É aquele que virou escritor, e quando tirava 9,5 chorava. Quando tirava 9,5 chorava. Quando tirava 9,5, viu, João Marcelo? E tinha o irmão dele também, que era muito inteligente, mas não tirava... Daniel. Nome do meu filho. Não tirava as notas igual a ele. E aí, coitado, né? Eu falava, João Marcelo, eu falava de Daniel. Daniel, eu acho que você é mais preparado do que João Marcelo. Porque você vai além da nota, você não fica preso à nota. Embora João Marcelo, sem comentários, né? João Marcelo é professor também, João Marcelo. João Marcelo é um cérebro diferenciado. Então a gente ganhou um cérebro interessante. Mas ele hoje está no Brasil ou está na França? Ele disse que chegou, está em Candeias, então. Já voltou. Então João Marcelo só mora na Cidade das Luzes, né? Porque Paris é a Cidade das Luzes, não sei se ele estava em Paris, mas Paris é a Cidade das Luzes e Candeias também é a Cidade das Luzes. Eu aprendi lá com meus alunos. E só tem 2 cidades das luzes no mundo, Candeias e Paris. Só simples. Vá, meu amor, pode. Até então foi isso. Ele está se acabando de rir ali. KKKKK. Um abraço, João Marcelo. Eu vou assistir essa live do Bahia, viu, Mário? Estou colada. Não perco por nada. Amanhã. Com o Bobô. Amanhã não. Se é domingo, amanhã ainda é sábado, viu, Mário? Desculpe. Amanhã é a pandemia, minha filha. Perdoe. É a pandemia. Agora eu pensei que você era Vitória. Está repreendida. Eliane que é Vitória. Eu acho que a Alex está aí assistindo a live. Tem a Alex aqui, é o Vitória doente. Amanhã não assista a live, viu, Alex? Você não é permitido. Só é Bahia. A audiência já vai ser grande. Só Bahia é importante. Até porque Vitória... um colega meu falou que Vitória não tem torcida, tem testemunha. Aliás, Eliane, desculpa.
Eliane, desculpa. Eliane pode Vai torcer pro sair Vitória, daí. mas Ela tá na live desde 7 horas, vai dar 9 horas. Você fala isso com ela? Ela elogiando Eliane é uma você do início ao fim. conquista. Deixa eu contar uma fofoca que a Eliane não contou a ninguém. Eliane, um dia no canto chorando, falou que estava pensando em mudar para o Bahia. E eu falei que a gente ia fazer todo o batizado dela, se ela viesse para a torcida tricolor. Ai, quer infartar ela. E Ai, aí, bora continuar? tô Cansou, aqui. mulher? Eu não, tô querendo saber o que é que o povo vai falar aqui agora. Entendeu? Se alguém tem alguma colocação para fazer, que de hoje que a gente dialoga aqui. Sandro falou alguma coisa aí do projeto Âncora, tá vendo? Deixa eu ver se eu anotei. O que o Sandro falou do Âncora, falou que era uma escola diferenciada, falou que. Falou que. Professor e alunos resistem ao modelo do projeto Âncora, pois tiram a zona de conforto. Ah, ele fez uma crítica ao profissional, né? E Eu não assim, consegui e de ler essa parte, fato, não. José Pacheco, né, o pensador, ele falou isso, viu, Sandro? No seminário com a gente, ele falou isso. Ele falou que o projeto Âncora não é fácil, é um projeto difícil, mexe com costumes, mexe com tradição, e nem todos os professores estão preparados, até emocionalmente, para receber um projeto como esse, porque o professor termina dividindo, entre aspas, o seu poder com os alunos. E a escola tradicional, o professor utiliza da ferramenta autoritária e da nota para impor o seu costume, o seu valor em sala de aula. E a escola Âncora quebra com isso, e nem todo professor está disponível a abrir mão disso, desse poder. Aliás, teve um colega meu que falou isso. Teve um colega meu que assistiu uma palestra, aí ele saiu da palestra e falou: ô Mário, tu gostou dessa palestra? Eu falei: eu achei 10, essa questão da democratização. Ele: eu não gostei não, por quê? Querem acabar com a nota? Eu falei: o que é que tem? Aí ele falou: e onde é que vai ficar a minha barganha? E onde é que vai ficar a minha barganha? Os alunos vão me bater. Deixa o nome no sigilo para a gente nem saber quem foi esse. Não, não vou falar não. Foi homem, mas não vou falar quem foi não. Vai ler mais mensagem, como é? Bora lá. Eu estou tentando ler, vamos lá. Lê aí o que é que aparece para você. Rapaz, eu estou cego aqui, mas eu estou passando aqui, ó. Lembrei da lousa digital, que o professor tinha dificuldade. O debate da educação é importante nesse momento. O professor Mário Ângelo está de parabéns. Aí, assim, Sérgio Moreira é pré-candidato a prefeito também de Serra Preta. A gente está no mesmo campo. Ele é do PT, né? Eu sou do PCdoB. Então, a gente tem ainda... A gente está fazendo igual as prévias dos Estados Unidos. Eu sou pré-candidato e são 6 pré-candidatos, mas aí vai afunilar, só sobra uma... Serra Preta? Quantos? Só do nosso campo. Só no nosso campo. Tem os adversários, né? Só da esquerda e de centro. Da esquerda e de centro. Aí de 6, de 5, né? Aí a gente vai sair a chapa mais qualificada do ponto de vista da musculatura eleitoral. Isso. Sérgio é um grande, não diria adversário, mas Sérgio é um grande concorrente, né? Arrasou. Mas então, quem for, eu estou contemplado. Boa. A disputa tá boa. Bem democrática. Bem democrática. A gente tem conversado sempre aí pela rede social e eu acho que até esses 15 dias a gente define um nome, né? Mas beleza, o que mais aí? Wanda, é muito difícil acompanhar pelo celular. Essa aqui é uma tarefa sua, viu, Clara? De estar lendo. Não, mas isso que você está lendo aí, eu já li. Você já leu? É. Então vou ler só quem fala bem de mim. Grande Mário Ângelo é essa fera. Quem não falar de mim, eu não falo. Eu não sou Bahia, mas irei assistir. Osmário aí, vai acompanhar. Osmário é o que, Vitória? Está falando aqui de novo. KKK, estamos somando. Não tem nada de adversário. Ele está dizendo que está somando com você. Mário, quero colocar a Tailane. Tailane é a filha de Alex. A Tailane é a bebê, hoje manda em Alex. Escola integral, ele quer colocar a filha dele numa escola integral. Bora falar um pouquinho de escola integral? Bora, a gente ainda tem... A gente teve uma... A gente ainda tem quase 20 minutos. 20 minutos, vamos falar da escola integral. Eu tenho muita crítica também a modelos de escola integral, né? Vai lá, jogue duro, comece.
Cícero, a escola integral é aquela que defende a formação do ser humano na integralidade. Então, preparar o ser humano para a sociedade, e aí intelectualmente, culturalmente, na questão tecnológica, no aspecto de ser cidadão, de atuar ativamente dentro da sociedade, militar. É uma escola que defende a intersetorialidade da educação, defende espaços diferentes de aprendizagem, defende o saber comunitário, defende que a criança traz uma bagagem de conteúdo e que ela deve ser valorizada, defende o currículo local, defende o que é melhor para cada espaço, defende o diálogo e a construção do saber não engessado, defende que o professor coparticipa com o aluno da aprendizagem, ele não centraliza nele. E agora com você. Exato. Beleza. Ó, Eliane falou que não vai assistir a live com o Bobô no domingo, mas eu acho que ela não vai assistir porque ela não tem uma camisa do Bahia. Mas sim, Clarissa me falou que empresta uma camisa do Bahia para você assistir. Nós vamos ganhar a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Pô, velho, mas vamos lá. É importante conseguir o Bobô na live. É chique, viu? Depois eu falo nos bastidores como foi. Bobô é do CDB, tá ligado, deputado. Teve um intermediário, a internet. Vamos lá. A escola integral, o que eu acho interessante da escola integral é o seguinte, as classes, voltando nessa questão de discussão de classe social, as classes médias e altas sempre tiveram acesso ao ensino integral. Porque são dois institutos diferentes, não é isso que o pessoal se atrapalha? Ensino integral é uma coisa, escola de tempo integral é outra. E para a gente fazer uma escola de tempo integral, primeiro a gente tem que discutir o ensino integral. Porque se a gente pegar esse modelo engessado, tradicional, autoritário, e estender o horário, a gente vai até ter uma escola de tempo integral, mas uma escola de tempo integral conservadora, autoritária. E se o menino não aguenta ficar na sala de aula 4 horas, imagine ele ficar 7, 9, coitado. Aí vai ser a escola de tempo integral da tortura. Então, essa escola de ensino integral é muito importante a gente discutir primeiro do que é o tempo integral. Porque as classes altas, elas sempre fizeram ensino de tempo integral. Né? Por exemplo, tem escolas dentro da filosofia que eles acreditam que é correta, eu não acredito, mas eles acreditam, mas tem escola empresarial em Salvador que faz o ensino integral voltada para os valores americanos. Então tem escola que segue o calendário americano, as férias dos Estados Unidos, que o verão é no meio do ano, né? Aqui é inverno, nos Estados Unidos é verão. Então eles vão passar agora 3 meses lá nos Estados Unidos para aprender línguas, eles visitam as outras culturas, eles têm acesso ao museu, tudo bancado pela família. Isso é ensino integral, né? Agora, qual é o prejuízo que a gente tem nessa discussão? É que a classe alta, ela sempre pôde pagar o ensino integral, que ela tem acesso a museu, ela viaja, ela passeia, ela conhece as cidades na prática, não é vendo uma figura do livro. Então, você percebe que o andar da carruagem aí, eles andam numa velocidade maior do que as classes populares. Porque as classes populares, ela tem um problema sério. Muitos já entendem a importância do ensino, mas eles ainda precisam trabalhar. As crianças, não estou nem falando nem os pais. Muitos trabalham na feira livre, vende chiclete na rua, bala, está no sinal pedindo dinheiro. E eles gastam uma energia. O trabalho informal, na semi-escravidão. Então, eles gastam essa energia que deveriam ser voltada para o conhecimento, porque o conhecimento gasta energia. Né? O conhecimento, ela precisa da gente uma dedicação extraordinária de tempo e concentração. E se você divide isso com o trabalho precoce, evidentemente que o princípio da isonomia, o princípio da igualdade está ferido, porque você vai competir lá na frente, seja no vestibular ou na vida, por emprego, por colocação, com alguns outros seres humanos que não são mais inteligentes, mas tiveram mais oportunidade de ser preparado, de ter essa missão, né? Eu até brinco com meus alunos, claro, eu digo, quando eu entro em sala de aula, olha, eu sou um general e vocês são meus soldados. Eu vim treinar vocês para serem generais também. E para isso tem que ter disciplina, tem que ter dedicação e tem que acreditar em mim.
né? Porque o aluno que não acredita no professor, o curso não sai bem feito. Então, por isso que eu digo, todo pai, quando for matricular o aluno, ele precisa conhecer os professores, se são formados, né? Se são dedicados. Por exemplo, tem professor que chega na escola e pergunta, professor, eu quero ver o boletim do meu filho. Aí quando vê lá que tem 9, 10, aí ele vai embora feliz, dando risada. E geralmente eu estou constrangindo, eu estou, entre aspas, os pais, quando eu digo o seguinte, e a senhora não vai perguntar qual foram os conteúdos que eu trabalhei em sala de aula, qual foram as missões que eu fiz com ele, ou só a aula basta? E no geral ela diz, não, professor, eu confio no senhor, né? Só a nota basta, porque eu tenho que ir trabalhar, né? Então não tem tempo para se dedicar ao filho. E aí entra a escola tempo integral, essa escola que tenha um ensino que proporcione ele acesso à ciência, ao conhecimento científico, né? Que dá a ele a condição de ele aprender um ofício no campo das artes, no campo do esporte, no campo da cultura, e que dê a ele a possibilidade de ele também desenvolver novos conhecimentos nesse centro do saber. Isso é o ensino integral. E para fazer isso, a gente precisa de um tempo maior, que aí é a escola de tempo integral. Para isso... a carga horária. E isso bate de frente com o interesse do gestor. Primeiro, tem gestores que não estão nem aí para a educação. Ele vê a educação, ele quer a escola pintadinha, com a carteira nova, para fazer a propaganda política. Mas essa questão de pensar o saber, de excelência, eles não têm interesse, até porque criam uma espécie de concorrente futura. E aí, não tem os investimentos necessários. Para que essa escola exista, o bairro ou a cidade, dependendo do tamanho da cidade, ela termina sendo a própria escola. A escola não vira mais aquele prédio, é a própria cidade. Nós vamos se apropriar das ferramentas que tem na cidade. Isso requer investimento em professor, mão de obra, investimento tecnológico, não é isso? O Madre Canal, por exemplo. O Madre Canal gastou muito no início e precisa ainda mais investimento. Isso, uma oficina básica. Aí vem o pessoal de artes, de dança, de música, de futebol, né? Eu tive uma colega que foi tomar um curso em Miami, né, bancado pelo Estado, ela voltou impressionada com o centro que ela ficou lá e falou, por quê? Mário, o estádio lá da faculdade que eu fiquei é maior do que a Fonte Nova, né? Então, aqui no Brasil, que futebol... O Sérgio falou uma coisa aqui da educação integral, um textão. Se não ler agora, não vou ver. Noslen, que foi nosso aluno, falou que vocês dois são professores nota 1000. Grandes parceiros da educação. Lembra de Noslen, do nosso caro Matheus? Claro, Noslen fez direito. Isso. E Sérgio está falando meu aluno aqui. Noslen foi meu aluno quinta série, mas dava trabalho, viu, seu Noslen? Nós dava inteligentíssimo, mas dava um trabalho. Só que ele agora dá trabalho na política também. Tô ligado. Sérgio está falando as atividades integrativas, lúdicas, reforço, ampliação de carga horária de algumas disciplinas, educação contextualizada, dentre outras ações, cabem na escola de tempo integral com a metodologia adequada. Cabe. Teve alguém que me provocou aí, foi Alex. Mário Serra Preta terá escola integral. Alex está preocupado com a filha dele, está certo. Evidentemente que a gente tem uma aliança aí com o grupo político, a gente é pré-candidato. Evidentemente que a escola tempo integral vai estar na mesa assim, de discussão, viu, Alex? E é interessante. Inclusive, uma das propostas que a gente lançou aí é a natação de alto rendimento, viu, Clary? Você também conhece o Sertão, você tem um pé lá em Feira de Santana. Feira de Santana é região transitória. O Sertão, nós temos um problema. Primeiro é que os alunos, eles não aprendem a nadar. E quando tem um período chuvoso como agora, muitos morrem afogados, porque vai tomar banho em tanque, essas coisas todas. E a natação é uma profissão que o Brasil é um país riquíssimo em fontes de água, com um litoral brilhante, e nós não temos grandes atletas, principalmente de da classe trabalhadora, voltada para o esporte de alto rendimento. Então a gente pensou, e a gente quer fazer isso lá no Sertão, que uma piscina semiolímpica ligada a uma escola a tempo integral seria de grande valia. Eu vi a publicação falando sobre isso, a sua proposta. Madre também não tem, né? Não tem. Só tem uma piscina que serve de escola de natação aqui, que fica ali próximo ao Magalhães Neto, perto da travessa. Mas não é pública. Não é particular. Não, é particular. Aí não interessa. Fabrício está falando aqui que para alguns políticos os muros e paredes pintados da cor da sua campanha é suficiente. E Sandro falou que a
a escola integral acaba integrando diversos projetos. Exato. Uma outra discussão é a escola de projetos, né? E a escola integral, eu acho que ela abraça muito isso, de trabalhar projetos. Na minha região, por exemplo, a trabalhar a agricultura familiar, ela parte, porque hoje também a juventude está perdendo o conhecimento milenar do plantio. Né? Por exemplo, o Daniel ainda, eu não apresentei a ele, por causa da seca, né? Ele come feijão, mas ele nunca viu um pé de feijão ainda. Um pé de milho, a boneca, né? Ele nunca viu. E eu tô louco para ir agora, que as Não, o roças pé lá estão de tudo milho ele verde. viu sim, que ano passado plantou milho lá no ACM, ele viu o pé de milho crescer e o milho ser colhido para a festa de São João no ano passado. Pare de Tá amar. vendo o valor? Tá vendo o valor da escola integral? Agora eu Pare tava lá de e não vi esse pé amar de que milho. Daniel sabe o que é um pé de milho. Ele Ai, sabe, mas ai. ele Ele pegou, não tirou sabe o o que é milho, tirou feijão. Ele sabe o que é feijão milho, o que é não. coentro, o que é um monte de coisa que hortaliça que planta lá. É, as hortaliças eu vi lá com a professora Jamile. A professora Jamile trabalhava isso. Agora, o pé de milho eu não vi, claro. Tinha pé de milho lá, era? Eu Ficou não vi o pé assim, de do milho. lado do refeitório, inclusive o milho foi usurpado antes da colheita. Alguém pulou no final de semana e levou metade do milharal. Seu Adonias, Olha o tadinho, que ficou na tristeza. é aí que começa a desigualdade. Uns plantaram os milhos e outros comeram, né? O milho não foi de forma Aí democrática. pegaram metade do milho, mas o milho cozinhou e a gente comeu no dia do forró. Não era seu Isso. dia lá na escola, por isso que você não viu. Então foi isso. Estamos somando, o Sérgio falou. Estou aqui lendo as coisas. Vamos dar continuidade. Ou a gente já pode, sei lá, talvez cansou o povo, a gente já pode encerrar a live, viu? É. Então, finalize aí os agradecimentos. Eu estou encantada com essas 2 horas de bate-papo. Só tenho a agradecer pela sua contribuição. Estou disponível, se você quiser, a qualquer momento, a gente dialogar qualquer coisa e que seja de seu interesse. Assim como toda vez que eu faço uma live, as pessoas me pedem o nome da pessoa que interagiu comigo. E aí, se por acaso alguém pedir o seu contato, já vou avisando aqui que eu dou para as minhas coligadas, as mulheres. Certo. Então, como redação, você é professora de literatura, como conclusão de redação, as lives sempre terminam nos agradecimentos, né? Então, eu agradeço a todos que participaram, né? Perdoe as brincadeiras, se a gente ofendeu algum sofredor do Vitória, né? Vitória é um parceiro irmão do Ipiranga, do Galícia, né? Então, agradeço a todos que participaram. Agradeço a Eline você, está claro, pelo... dizendo, gostei da live informativa e divertida. Eliane é da cozinha, né? Eliane é da cozinha, a gente aprende sempre com ela. Uma pessoa também inquieta nessa questão da educação, né? João está E dizendo que agradeço. foi show. João Bahia, João Biraci Bahia, Sheila Duarte está dizendo Ó, parabéns. Sheila está falando da inclusão da terceira idade, né? Tem tempo ainda para falar sobre terceira idade? Só, você tem 5 minutos para acabar. 5 minutos eu já fiquei até nervoso. Na verdade, essa discussão, eu sempre gosto de contextualizar, né? A terceira idade, que é o idoso, ele tem mudado no decurso do tempo. Por exemplo, eu tinha lido um jornal que saiu sobre uma prisão em Ipirá, né? Foi um jornal da década de 30 que dizia: a idosa, o fulano foi preso por manter a idosa presa. Aí quando eu fui ver a idade da idosa, ela tinha 40 anos. Então, na década de 30, 40 anos era 40 idoso. anos. Coitada de mim, Você, então. E você também. idosa, nem coroa a gente é mais idoso, né? Então, o idoso, no decurso do tempo, ele sofreu processos de exclusão e inclusão ao mesmo tempo, né? Então, hoje, claro, com o melhoramento da qualidade de vida, a gente percebe que idoso hoje é acima de 60 e já se fala em a lei, né, a Constituição coloca em aposentadoria compulsória com 70, porque se deixar, ainda tem gente com energia, isso é importante, que continua ainda trabalhando aos 70 anos. Né? Então, e para que isso aconteça, a ferramenta da educação, ela não pode ser entendida como troca de valores de adultos para crianças, que era o que era visto hoje.
Hoje a educação ela é muito mais afetiva e interativa, né? E isso tem que ser incluída todas as pessoas. Então teve o ECA que a 10 gente segundos. incluiu, o ECA que incluiu as crianças e o Estatuto do Idoso que tem todo um amparo para que o